Boa tarde pessoal. Vamos começar a live, que eu espero hoje conseguir gravar, salvar e deixar salva no perfil. A outra vez eu não consegui. E eu vou... Nossa, tem outra voz aqui. O livro que eu me propus a ler com vocês aqui, um capítulo por dia, é o livro do Padre Léo, Cura dos Traumas da Morte. Eu decidi ler esse livro aqui com vocês porque foi meu primeiro livro após o luto, após a morte do João Vitor. E, assim, foi um período muito devastador. Eu estava à procura de respostas. Por muitos anos eu estive à procura de um porquê, devido à tragédia ter sido uma surpresa muito grande para todos nós. E esse livro com esse título chamativo, Cura dos Traumas da Morte. Eu resolvi comprar e ler esperando que aqui tivesse um manual e que me trouxesse algum alívio. Eu vou adiantar para vocês que logo no primeiro capítulo eu me deparei, já tive um pouco assim uma certa surpresa, porque o título do primeiro capítulo já é um pouco diferente. E eu vou aqui dar um contexto para vocês sobre o autor, que é o Padre Léo, da Canção Nova. Aqui na contracapa fala: quem nunca experimentou a tristeza de perder alguém muito querido? E que não sente logo um frio na espinha ao imaginar o momento da própria morte se aproximando? De fato, a morte faz surgir em nós um turbilhão de emoções e temores, e de tal maneira que a sociedade cada vez menos se põe a falar abertamente sobre ela. Neste livro, porém, o célebre Padre Léo rema contra a maré e nos revela a partir da sabedoria das Escrituras como o fim da nossa existência deve ser encarado com a paz de espírito típica dos homens de fé. Por meio de dicas práticas e ensinamentos reconfortantes, esta obra é sobretudo o convite para encararmos nossa finitude com o olhar dos verdadeiros filhos de Deus. O Padre Léo aqui, ele tem uma mini biografia aqui falando dele, para quem não conhece. Ele foi um padre da Canção Nova, da Igreja Católica, nascido no dia 9 de outubro, Tarcísio Gonçalves Pereira, mais conhecido como Padre Léo, era de uma família humilde do sul de Minas. Foi ordenado sacerdote em 90 e desde então dedicou sua vida inteiramente ao seguimento de Cristo. E vivenciou uma intensa relação de intimidade com Deus. Fundou a comunidade Betânia, cujo carisma é o acolhimento de dependentes químicos. Escreveu 28 livros, atuou em programas católicos e realizou um incansável apostolado com repercussão nacional e internacional, sempre levando a palavra de Deus. Seu trabalho foi interrompido em 2006, quando foi acometido por um câncer e veio a falecer aos 45 anos. Ele faleceu em 4 de janeiro de 2007. Então eu tive essa inspiração de ler um capítulo por dia, por um projeto da mentora Lênia Luz. Depois vocês vão lá no perfil dela e vejam que mulher inspiradora. O primeiro capítulo desse livro, então vamos lá. O título é Saborear o Luto. Não existe nenhuma pessoa neste planeta que não tenha passado pela experiência da perda de um ente querido. Essa é uma experiência profundamente humana e dolorosa. Por mais que se goste da pessoa amada, nunca mais neste mundo você poderá conversar, brincar, brigar com ela, partilhar de sua presença, tocar nela e nem olhar no fundo dos seus olhos. Por isso a dor é tão grande. Parece que nos roubaram o chão. Diante da morte, as reações são absolutamente únicas. Alguns tentam ignorar a tristeza, outros acabam se fechando em si mesmos. Ignorar a tristeza não é uma das soluções mais... Mas enfim, a gente quando está perdido, entorpecido, essa é uma das mais fáceis. Bem sei. Existem ainda aqueles que reprimem a dor. Nada isso adianta. A dor é real e precisa ser corretamente vivida. É necessário aprender a chorar diante de Deus. Quem chora em Deus não se afoga em suas lágrimas. O luto é o tempo de que precisamos para retomar nossa vida. É um tempo difícil, mas muito importante. Muitas vezes a pessoa sente um misto de emoções, revolta, tristeza, conformismo.
raiva, angústia e indignação. É normal misturar os sentimentos. O coração não é uma mesa com várias gavetinhas onde separamos os sentimentos, emoções e outros bichos. Por isso, é preciso aprender a desabafar em Deus. Mostre-lhe o coração ferido e machucado. Não devemos ter medo de mostrar nossas queixas para Deus. A Bíblia traz lindas orações de pedido de ajuda para os momentos de desespero e também de dor. Muitos salmos são verdadeiras poesias de lamentação. Sobe até Deus a minha voz e peço socorro. Chega a Deus a minha voz e ele me ouve. No dia da angústia busco o Senhor. A noite toda estendo a mão, sem me cansar, e rejeito qualquer consolo. Lembro-me de Deus e solto gemidos. Medito e meu espírito se abate. Conservas em vigílias os meus olhos. Fico aturdido sem poder falar. Relembro os dias antigos. Isso está em Salmos 76, 2-6. O luto saboreado ajuda a superar também as situações que ficaram sem solução. Não é incomum a pessoa ficar se perguntando: eu fiz pelo falecido tudo que estava ao meu alcance? Será que eu poderia ter feito de modo diferente? Por que não fiquei mais tempo ao seu lado? O triste dessas inevitáveis perguntas é que a pessoa acaba se autocondenando sempre. Com isso, fica tentando achar uma desculpa ou uma justificativa. Alguns chegam a pensar que foram os culpados pela morte ou pela doença da pessoa. Outros passam o resto da vida tentando encontrar os porquês. Se houve culpa ou negligência, agora é a hora de apresentar-se diante de Deus, com suas dores e tristeza, mas acima de tudo com o coração confiante de que Ele é misericordioso e poderoso o suficiente para curar o coração ferido e machucado. Deus não nos condena e a pessoa falecida também não. A morte purifica tudo, inclusive as imperfeições de nossos relacionamentos. Muitas vezes, uma boa confissão ajuda bastante nessas horas. Diante de um sacerdote, abra seu coração ferido. Não tenha medo de reconhecer sua culpa. Entregue a pessoa falecida para Deus. Fale com o sacerdote sobre a dificuldade de relacionamento que tinha, sobre os pecados partilhados, sobre palavras pesadas e omissões, e também sobre tudo o que você acha que ficou devendo ao ente querido. Tenha certeza de que a morte depois da ressurreição de Jesus é um grande remédio para todos os males, inclusive para os relacionamentos estragados. Por certo, a pessoa falecida já está livre. Já está livre das consequências da falta de perdão. Ela está em Deus. Quem está em Deus está na paz. Por isso é importante fazer o que está ao nosso alcance para que a pessoa tenha os cuidados médicos e espirituais necessários para uma morte santa. Quando tenho a certeza de que meu falecido está em Deus, não posso temer nenhuma conta a pagar. Quem está em Deus está livre. Nenhuma ofensa atinge aquele que está no coração de Deus, porque quem morre em Deus chega à sua plenitude. Agora, do coração de Deus, a pessoa nos enxerga com os olhos iluminados pela graça e compreende os motivos pelos quais agimos ou deixamos de agir. Ao apresentar Deus, na plenitude da vida, tudo o que era imperfeito será purificado. O luto saboreado ajuda a superar os transtornos e a tristeza da sempre dolorosa perda de alguém querido. Pena que muitos não pratiquem mais nenhum ritual de luto. Tudo aparenta ser normal, parece que nada mudou, mas isso não é verdade. No íntimo, todos sentem a perda. Até os animais sentem a dor da morte. Precisamos saborear as etapas apropriadas do luto. Velório, despedida, orações, sepultamento, silêncio, missa de 7º dia, missa de um mês, de um ano. Durante os primeiros dias, nos reservamos para acolher melhor a dor da perda. Não adianta querer tomar remédios para amenizá-la. Ela não deve ser amenizada, deve ser sentida, saboreada de forma madura e equilibrada. Um modo maduro de se enfrentar a dor da perda é através de orações pelos falecidos. Além de rezar pela pessoa, precisamos ter a coragem de rezar para a pessoa. Ora, se podemos pedir que os santos intercedam por nós a Deus, por que não rezar pedindo a intercessão de nossos amados, que agora estão próximos a Ele?
Quem está definitivamente em Deus está verdadeiramente a nosso lado. Que coisa linda! Quando o ente querido morre e vai para Deus, ele nos leva em seu coração. Eu estou em Deus pelo coração daqueles que me amavam e que agora já estão mergulhados na ternura divina. Tem um pedaço nosso no céu. Quando morrermos, não iremos para um lugar completamente estranho. Além de Jesus ter nos permitido e prometido uma morada junto de Deus, um pedaço nosso já está nele. Nós iremos nos reconhecer no céu. O amor que vivemos nunca vai morrer. Amor não morre. Amor se transforma. Amar é acreditar que o outro não morrerá jamais. Logo iremos nos reencontrar na eternidade com os nossos amados, mas então de um jeito completamente novo, restaurado, curado e transformado. Que bom que no céu, pelo amor transformado, não existem os limites do amor terrenal. Adeus ciúmes, brigas, desentendimentos e limites. O amor no céu é completamente sem limites e sem as limitações daqui. Essa certeza que Paulo nos revela na carta de Filipenses deveria ser um grande estímulo para uma vida plena. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz de sujeitar-se a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. A correta perspectiva da morte nos ajuda a viver de modo mais autêntico e consciente. Fugir da morte é fugir da vida. Quando aprendemos a saborear a morte do jeito correto, nossa vida ganha um novo sentido. A certeza da vida eterna dá um significado pleno às nossas lágrimas. As almas dos justos, porém, estão na mão de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão na paz. Aos olhos humanos, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro na fornalha, e aceitou-os como oferta de holocaustos. No tempo do seu julgamento, hão de brilhar como centelhas que correm no meio do canavial. Vão julgar as nações e dominar os povos. E o Senhor será rei para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade. E os que perseveram no amor descansarão junto a ele. Pois a graça e a misericórdia são para seus santos, e a visita divina para seus eleitos. Quanto aos ímpios, receberão um castigo segundo seus pensamentos, pois desprezam o justo e se afastam do Senhor. Infeliz o que despreza a sabedoria e a disciplina. Esse trecho aqui é do livro da Sabedoria 3:1, que é da Canção Nova. Assim, claro, vou dar até um spoiler aqui. Não foi uma leitura muito fácil para mim. Já mostrei o livro. Sendo o meu primeiro livro, né? Meu primeiro livro depois do luto. E com um sentimento, assim, de busca de respostas. Quando eu via o tema, assim, eu achei que eu ia achar muitas explicações aqui. Esse livro, ele tem obviamente, escrito por um padre, ele tem um cunho religioso, ele fala muito de Deus, ele vem trazer esperança, mas todo baseado na fé. E aí, para mim, foi um desafio, porque quando o João morreu, eu lembro que a primeira pessoa que eu culpei foi a Deus. Então, era uma revolta, porque na minha cabeça eu colocava, orava, entregava como toda mãe, oh Deus, cuida de meu filho, né, guarda e tal, e quando aconteceu isso, a revolta foi muito grande, eu falava por quê, e aquela, né, todo aquele desespero. Então, assim, nesse momento, eu li esse livro, até com a perspectiva de que tivesse, como eu falei, um manual, alguma coisa para me dar respostas, né, em relação a isso, mas muitos pontos aqui naquela época não estavam de acordo com
com a minha crença, né? Com a minha fé, que eu já tinha meio que desistido naquele momento. E eu acho interessante que essa coisa de fé é muito particular, né? Essa questão da fé. Tem muitas mães que eu converso e elas falam, se não fosse Deus, e que se entrega muito nessa questão da fé, e eu acho muito, eu acho bonito uma pessoa conseguir ter ali um amparo nesse momento difícil. E eu, justamente, a fé, eu não pude me agarrar. Então, eu tô relendo esse livro também com vocês, porque eu sei que muitas das minhas queridas que acompanham aqui têm essa fé aqui, independente da religião, mas em Deus. E que a gente possa. Eu vou redescobrir, né, esse livro, vou ver aqui os próximos 9 capítulos, 10 capítulos. Espero que de alguma forma essa leitura também toque aí e sirva de reflexão para a tua vida, para você que acompanha, que teve um luto bastante pesado, marcante, e que a gente possa se encontrar amanhã, no mesmo horário, 16 horas. Eu vou ler o próximo capítulo. Então, agradeço você que vai ver gravado. Quero que você deixe a sua opinião, se você gostou. É um projeto novo. Estou um pouco nervosa, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Muito obrigada. Até mais.